qualquer tamanho de borda mitrada, vocês conseguem, o procedimento é o mesmo com qualquer uma dessas réguas. O link para baixar os moldes está aqui disponível na descrição do vídeo. São 2 folhas, formato PDF, o arquivo, e vocês vão imprimir em tamanho real. E para verificar se imprimiu corretamente, esse quadradinho que tem que ter 3 centímetros. Eu recomendo que vocês passem, colhem num papel mais grosso, corte no risco. Eu fiz aqui em formato de chaveiro. Coloquei um ilhós aqui no cantinho, porque com o manuseio sem o ilhós vai rasgar. Coloquei a argolinha para ficar todo mundo junto e não correr o risco de sumir nenhuma. Mas quem não tiver o ilhós, aí guarda em qualquer local. Eu aqui vou fazer o jogo americano, mas essa regrinha serve para qualquer peça que vocês vão fazer o canto mitrado. A primeira coisa, mais importante, é que tem que estar cortado bem retinho, no ângulo de 90, porque senão o canto mitrado não bate. Então, sempre quando for cortar, tá? Aqui tem que estar fazendo o ângulo de 90 certinho. Outra coisa, eu parto do princípio da medida final que eu quero, sempre. Eu quero um jogo americano, nesse caso aqui, de 30 por 40, na medida final, quando estiver pronto. Então, agora eu vou fazer os acréscimos que eu preciso, certo? Eu vou fazer uma borda mitrada de 4 centímetros. Nas réguas, vocês vão verificar que ela tem um risco, todas elas, tem um risquinho aqui. A medida de 4, 5 é do risco para cima. A medida do risco para baixo é de 1 centímetro em todas. Esse 1 centímetro é o acabamento que a gente vai embutir. Então, se eu quero 30 por 40, eu vou acrescentar 5 centímetros, que é o total da régua, para um lado, 5 centímetros do outro, tá? A mesma coisa na altura. Isso é no comprimento, na altura eu vou acrescentar 5 centímetros em cima, 5 centímetros embaixo. Então, no total, eu vou acrescentar 10 centímetros. Então, vai ficar, eu vou cortar o meu tecido 40 por 50, que foi o que eu cortei aqui. Ó, 50 por 40. E no final, com essa borda, eu vou ter o meu jogo americano de 30 por 40. Essa preparação aqui, ela é opcional. Vocês podem pular essa etapa, mas eu acredito que facilita muito, então eu costumo fazer. E recomendo para vocês, se vocês tiverem o vincador, ou uma outra forma de fazer essa marcação aqui, que eu vou mostrar para vocês, eu recomendo que vocês façam agora, porque lá na frente vai ajudar. Vocês lembram que eu falei que na régua, essa marcação aqui da linha para baixo é 1 centímetro e que esse 1 centímetro nós vamos embutir? Então, o que que eu faço? No avesso do tecido, eu já vinco esse 1 centímetro, já deixo ele prontinho para depois eu embutir. Eu gosto de trabalhar com vincador, porque o vincador facilita muito essa marcação. Como que eu faço? Eu aqui eu coloco 1 centímetro da régua bem posicionado na borda que eu preciso vincar. Tem que estar tudo bem alinhado aqui, ó. Então, 1 centímetro pela marcação da régua, posicionando o risco desse 1 centímetro aqui na borda do jogo americano ou da peça que eu vou fazer. E com o vincador, eu venho, ponho um pouquinho de força e faço essa marcação. Se vocês observarem do outro lado, forma, não sei se vai dar para ver porque é distante, mas forma um risco. Esse risco é o vinco. E quando tá vendo como facilita essa dobra? Quando eu dobro aqui, ó, basta, não precisa nem passar nesse caso. Com a unha mesmo você consegue
terminar de posicionar esse 1 centímetro do jeito que eu quero. Vincador é ótimo, mas vocês podem tentar outra opção que faça essa marcação aqui, tá? Ajuda muito e eu recomendo que vocês façam antes da gente fazer a borda propriamente dita. Então, agora nós vamos fazer as marcações da borda. A borda mitrada, eu vou colocar aqui pro lado direito para cima. E eu vou novamente frisar a importância de ter o ângulo de 90 e também essas bordas todas muito bem cortadas e retas, porque senão vai ficar torto, não dá certo. O canto mitrado não fica legal. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar, ó, tá no retângulo, eu vou puxar para mim aqui. Então, aqui a parte aberta fica voltada para mim. Vou alinhar bem aqui embaixo, formando o ângulo aqui de 45. Vou prender e alinhar borda com borda. Tá, vejo se tá bem certinho aqui, ó. Esse cantinho é o mais importante. Vou até prender aqui no ângulo de novo. Vou escolher a borda que eu quero. No caso aqui, eu escolhi a de 4, né, centímetros. Então, vai ser a reguinha de 5. E vou posicionar desse jeito, ó. A marcação de 1 centímetro vai ficar posicionada conforme aquele vinco que eu fiz. E a pontinha aqui, ó, vou mostrar para vocês de forma melhor, ó. A pontinha aqui fica bem na dobra e aqui também alinhado embaixo, aqui, ó, borda da régua aqui embaixo, alinhado aqui com as bordas da peça. E essa pontinha fica bem alinhada com essa dobra aqui. E vou riscar. Desse jeito mesmo. Faço o risco do ângulo. Vai ficar assim. Eu vou fazer isso em aliás, em todos os cantos. Ó, fiz em um. Vou pegar o outro, girei a peça, vou pegar aqui, ó, mesma coisa. Dobro. Alinho certinho aqui. Formando o ângulo de 45. Prendo para facilitar, para ele não sair a hora que eu estiver riscando, ó. Pode ser com alfinete. Pego a régua, alinho aqui embaixo. Pego a pontinha, alinho com a dobra. Então, vai ficar assim. E risco. Vocês vão observar que o ângulo aqui, ó, do 1 centímetro vai dar certinho em cima do vinco que eu fiz, tá? Eu vou fazer isso em todos os cantos. Vou fazer essa marcação e já mostro para vocês. Depois que a gente finalizou as marcações, vai ficar com os 4 cantos desse jeito, com as marquinhas. E agora nós vamos costurar. Então, eu já vou ajeitar aqui um dos cantos. Nós vamos costurar canto por canto. E a nossa costura, ela vai ser da seguinte forma. Deixa eu só prender aqui. Nós vamos costurar começando aqui, vem, abaixa a agulha
e faz o ângulo aqui de 45, tá? Pode dar retrocesso? Pode. Só que tem que tomar um cuidado para o retrocesso ficar bem certinho em cima, da costura em cima de costura, senão fica muito grosso nessas finalizações, tanto no início, aqui quanto no final, né? Finalizações não, no retrocesso, aqui e aqui, fica grosso, então pode afetar o resultado. E não deixa para fora não, dá o retrocesso mais aqui para dentro, só para travar a costura mesmo. Terminada a costura, nós vamos ficar com a peça desse jeito. Aqui eu já adiantei, já cortei essa ponta em 2 lados e vou cortar esses 2 aqui junto com vocês, para vocês verem como que fica. Ah, uma dica interessante é diminui o tamanho do ponto, põe ele miudinho, porque aí, nesse caso, quando a gente desvirar, não aparece nenhum resquício de cor de linha aqui. Eu costurei com a linha branca e não aparece nada aqui porque eu diminuí o tamanho do ponto. Então, é uma dica bacana quando você precisa fazer isso numa peça que você vai desvirar, numa parte arredondada, sempre diminui o tamanho do ponto, que você não precisa se preocupar de aparecer a linha do outro lado. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar uma margem, não corta a margem pequena, é meio centímetro, eu acho até pequenininha. Não corta muito rente, eu gosto de cortar com 1 centímetro, seguindo o desenho do risco que nós fizemos, ó. Esse aqui até ficou mais, deixa eu acertar aqui. É isso aqui, tá? Aqui, nesse canto, nessa quina, eu gosto de fazer um pique, tomando cuidado de não cortar a costura. E eu gosto também, tá vendo essa ponta aqui? Eu gosto de tirar, para não ficar excesso. E agora nós já vamos começar a virar para o outro lado. O que a gente vai fazer? Eu vou abrir essa costura. Nesse momento eu não precisa nem passar, tá? Eu vou abrir com a mão mesmo, eu vou apertando. E essa ponta aqui, eu faço um capuz, ó, chapéuzinho. Aqui, mesma coisa, eu vou abrir essa costura. Aqui. Atrapalha. Isso aqui vai ficar pra dentro. Vai pôr costura com costura. Ela vai ficar assim, tá? Desse jeito. A gente vai fazer isso em todos os cantos. Agora eu vou começar a desvirar. O que eu faço? Esse capuz que eu formei aqui, eu seguro firme e puxo. Já ajeito aqui, ó, com uma parte mais pontudinha, né? Alguma ferramenta, e já vai ficar mitrado. Olha, aqui a mesma coisa, ó. Eu abri, vou entrar.
Por isso que é bom vocês apertarem, porque isso já faz com que o tecido fique com a memória, né, da abertura, então facilita a virada depois. Olha o mitrado, certinho, né? Vou fazer isso em todos os cantos. Depois que a gente virou todo mundo, agora sim é interessante usar o ferro para assentar e acertar todo mundo aqui dentro. Prontinho, olha como é que ficou. Todos os cantos mitrado, já assentado aqui, com a minha borda embutida no 1 centímetro. Quando eu vou passando, eu vou verificando se tá todo mundo certinho a medida, tá? E aqui é só passar uma costura, que pode ser costura decorativa, que pode ser um pesponto mais grosso. E vocês têm uma opção bem legal aqui. Deixa eu ver se eu tenho um pedaço de tecido para mostrar. É isso aqui. Vocês podem colocar aqui dentro um outro tecido para dar um acabamento, já fazendo uma moldurinha. Olha que bacana, tá? Antes de passar a costura. Então vocês podem. Aqui eu fiz com Aqua Block, eu vou deixar sem nada, vai ficar desse jeito mesmo. Mas vocês têm essa opção de colocar um tecidinho aqui, fazendo um jogo americano, e aqui ficando com o formato de moldura. É bem bacana também. Então, a opção é essa: pôr um tecidinho, ou deixar assim mesmo, que é o que eu vou fazer. Eu vou passar uma costura bem na beirada, fazendo um pesponto, mas pode ser feito também com um ponto decorativo, lembrando que tem que colocar a linha da bobina na mesma cor, porque o que vai aparecer no meu caso é esse lado aqui, então a costura vai aparecer aqui. Eu posso colocar na mesma cor do tecido que eu tô trabalhando, ou quem for fazer aquela peça que é o porta-talher, pode colocar a linha na cor do tecido que vocês trabalharam aqui no porta-talher, tá? Gente, uma dica: comece na quina, nessa marcaçãozinha aqui, tá? Do mitrado, abaixa a agulha aqui e não dá retrocesso, deixa um excesso de linha e depois nós vamos dar um nozinho e esconder essa linha para ficar com um acabamento bem bonito. Nossa peça tá finalizada. Eu já escondi a minha linha, dei o arremate, eu já mostrei isso em outro vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui no card ou na descrição, ou no final, né, desse vídeo, sugestão de outro vídeo que tenha essa finalização. Ponto decorativo ou pesponto, qualquer um deles fica bom, tá? E futuramente, no próximo vídeo, eu vou mostrar outra forma de trabalhar com esses gabaritos, com essas réguas, fazendo moldura como extensão de uma peça.
dá para fazer também. Mas qualquer tamanho de borda mitrada, vocês conseguem, o procedimento é o mesmo com qualquer uma dessas réguas. Deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo e a gente se encontra no próximo.